Em Gaza, mais de 55 mil pessoas já foram massacradas pelas mãos do Estado de Israel. Mulheres e crianças representam mais da metade dos mortos. Tudo isso com apoio direto da indústria de armas dos Estados Unidos e da Alemanha. Mas um estudo da Universidade de Edimburgo, na Escócia, estima que mais de 300 mil palestinos foram assassinados nos últimos 20 meses. E 70% dessas vítimas são mulheres e crianças. Falar de genocídio em Gaza não é uma opinião, é um fato amplamente documentado, inclusive pelo Comitê Especial da Organização das Nações Unidas e de vários especialistas e organizações dos direitos humanos. O genocídio do povo palestino, de crianças, mulheres e homens, é a tentativa de Israel de impor a solução final na contínua Nakba, a catástrofe palestina que já dura mais de 77 anos. Israel é um enclave colonial, criado pelas potências imperialistas após a Segunda Guerra Mundial, para controlar o petróleo e o gás do Oriente Médio. Mas essa história começa muito antes. Vamos voltar no tempo. Depois da Primeira Guerra Mundial, a Palestina ficou sob o controle britânico. O Império Otomano havia sido derrotado na guerra. A região foi repartida entre os vencedores. O Líbano e a Síria ficaram com a França. Já o Iraque, a Palestina e a Transjordânia, depois Jordânia, ficaram com os britânicos. E o objetivo era claro: controlar o petróleo. Naquela época, árabes e judeus conviviam em paz na Palestina, mas o Império Britânico passou a promover a colonização de judeus europeus, aliando-se ao movimento sionista. O sionismo defendia um Estado exclusivo para judeus. Falava de transferência populacional, que é um eufemismo para a limpeza étnica, ou seja, a expulsão da população palestina que já vivia ali. Em 1948, com apoio da ONU e da União Soviética, foi criado o Estado de Israel, um Estado racista, fundado sobre a limpeza étnica das aldeias palestinas. As aldeias palestinas foram varridas mediante limpeza étnica. E quem disse isso é o historiador israelense Avi Shlaim, em seu livro A Muralha de Ferro, Israel e o Mundo Árabe. E também outro historiador israelense chamado Ilan Pappé, que mostra que Israel se assentou na colonização, no racismo e limpeza étnica, massacrando os palestinos e destruindo suas aldeias e cidades. De lá para cá, o colonialismo de assentamentos israelenses se apoderou, saqueou e controlou a maioria dos recursos da terra e da água e da energia do território palestino. Os palestinos que vivem hoje em Israel vivem sob um apartheid, tipo aquele que existiu na África do Sul. Os direitos civis são negados à população árabe palestina e existem 65 leis racistas contra os árabes palestinos em Israel. Gente, isso é reconhecido pela Anistia Internacional e até pelo B'Tselem, que é uma organização israelense que luta pelos direitos humanos. Olha, o genocídio em Gaza também destaca o papel da guerra e do complexo militar no agravamento da crise ecológica e climática. O exército americano é o maior emissor de gases de efeito estufa dos Estados Unidos e também é o maior emissor institucional do mundo, maior do que países ocidentais inteiros como Dinamarca ou Portugal. Nos primeiros 2 meses do genocídio em Gaza, as emissões de Israel foram superiores às emissões anuais de pelo menos 20 países. E cerca da metade delas se deveu ao transporte de armas pelos Estados Unidos para Israel. Os Estados Unidos é um ator ativo no genocídio, mas também no ecocídio planetário. E teve um outro estudo mais recente realizado por uma equipe de pesquisadores do Reino Unido e dos Estados Unidos, que foi divulgado aí pelo jornal The Guardian, que revela que a pegada de carbono dos 15 primeiros meses do genocídio é maior do que todas as emissões anuais de gases de efeito estufa de 100 países. De acordo com o estudo, quase 2 milhões de toneladas de dióxido de carbono foram gerados entre 7 de outubro de 2023 a janeiro de 2025, sendo que 99% são atribuídos ao bombardeio aéreo e à invasão terrestre de Gaza por Israel. O genocídio de Gaza é a expressão do projeto colonial sionista. E nesse genocídio, a indústria fóssil está intimamente ligada à perpetuação de regimes de dominação colonial. Gente, não dá para separar a luta contra o capitalismo fóssil
imperialismo, liderado pelos Estados Unidos, da luta pela libertação da Palestina. Israel é uma base militar norte-americana no Oriente Médio. É um posto avançado no imperialismo. E quem disse isso, sem rodeio nenhum, foi Alexander Haig, secretário de Estado dos Estados Unidos durante o governo de Richard Nixon. Disse ele: Israel é o maior porta-aviões americano do mundo, que não pode ser afundado, não possui sequer um soldado americano e está localizado em uma região crítica para a segurança nacional americana. Olha, em 1986, o próprio Joe Biden, que era senador dos Estados Unidos, reforçou esse papel geopolítico de Israel. Ele disse que se Israel não existisse, deveria ser criado pelos norte-americanos. Vamos ver o que ele fala. It is the best $3 billion investment we make. Were there not an Israel, the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest in the region. Olha, precisamos encarar a causa palestina como um pilar fundamental para as nossas lutas contra o imperialismo liderado pelos Estados Unidos e também contra o capitalismo fóssil global. Precisamos lembrar que o controle e a exploração de recursos fósseis foram e ainda são as principais causas de grande parte das guerras e genocídios contemporâneos, sempre criados e também alimentados pela própria indústria fóssil que lucra diretamente com eles. Foi assim nas duas guerras do Iraque, na invasão dos Estados Unidos ao Afeganistão e é assim com o genocídio em Gaza. A ocupação da Palestina, com a cumplicidade da comunidade internacional, esteve sempre ligada à exploração dos recursos fósseis. O Oriente Médio é um ponto fundamental do regime global de combustíveis fósseis e desempenha um papel fundamental na manutenção do capitalismo fóssil por meio dos seus suprimentos de petróleo e de gás. A região continua sendo o eixo central dos mercados mundiais de hidrocarbonetos, com uma participação total na produção global de petróleo de em torno de 35% no ano de 2022. Israel também tem buscado desempenhar um papel como polo energético no Mediterrâneo Oriental, por meio de campos de gás recém-descobertos, como o de Tamar e de Leviatã. Olha, apenas 3 semanas após o início do massacre em Gaza, Israel já anunciava novos projetos de exploração de gás fóssil na costa da faixa de Gaza. O imperialismo fóssil está levando a humanidade à catástrofe. A ciência tem alertado que podemos passar de vários pontos de não retorno que vão selar a morte de centenas de milhares de pessoas. A falta de água, o calor extremo, o colapso de safras agrícolas, novas pandemias e a catástrofe climática extrema, que já tem sido enfrentada por várias pessoas em várias partes do mundo, serão parte do nosso dia a dia. Há várias previsões sobre uma explosão de refugiados climáticos nesse século, caso a gente ultrapasse aí o limite de 2 graus Celsius. Segundo o IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, o risco de refugiados varia entre 130 milhões de pessoas nas áreas costeiras de baixa altitude até 2050. Mas o IPCC também informa que até 3 bilhões de pessoas poderão ficar nessa condição de refugiado até 2100. Gente, os chefes do imperialismo fóssil sabem disso e já fizeram a sua opção. Vão assassinar uma parte da humanidade. E o grande perigo em a gente normalizar o genocídio em Gaza é que isso pode pavimentar o caminho para outros genocídios no contexto do agravamento da catástrofe ambiental. Afinal de contas, quem serão os palestinos de amanhã? Não há justiça climática se não houver a libertação da Palestina, que será um golpe ao colonialismo fóssil e a todas as formas de opressão, de exploração imperialista. Por isso, eu defendo uma Palestina única, laica e democrática, onde todos possam viver em paz, sem supremacia racial ou religiosa, e também sem apartheid. Isso significa Palestina livre do rio ao mar. Bom, se você gostou desse vídeo, dá o seu like aí e compartilha. A gente se vê na próxima. Até mais!